Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo muito especial em que discutiremos a famosa expressão em anexo. Será que o correto então é em anexo ou anexo? É muito importante para a continuidade do trabalho deste canal que você clique em curtir e ative as notificações. Vamos lá? Será que realmente existe ou não existe a expressão em anexo? Aliás, se não existisse a expressão em anexo, nem aqui eu faria a exposição, certo? Seria impossível escrever a expressão. É preciso tomar um cuidado muito grande linguisticamente, a visão linguística, para dizer sobre a existência e a inexistência de um determinado termo. A expressão em anexo, que aqui está, existe sim, está aqui. No entanto, dizem alguns críticos, especificamente Domingos Pascoal Segala, coloca que deve-se dar preferência à expressão anexo. Vamos então agora a uma abordagem ainda mais ampla sobre as duas expressões, a expressão anexo e a expressão em anexo. Se você estuda para um concurso público, uma prova, um processo seletivo, se você precisa, de repente, desenvolver algum texto no mercado de trabalho, uma possível entrevista, é muito importante o domínio da palavra, o domínio da língua portuguesa. Mais do que isso, vamos à seguinte regra, à seguinte norma, o passo elegante para o uso. A palavra anexo, a expressão anexo, exige sempre a concordância. Então, vamos à seguinte expressão, fotografias, feminino plural, anexas, fotografias anexas, feminino plural, concordando com o feminino plural, documentos anexos, masculino plural com o masculino plural, documento anexo, fotografia anexa. No entanto, a norma recomenda que a expressão em anexo é invariável. Pela regra, então, em anexo invariável. Fotografias anexas, fotografias em anexo. E aqui vale, mais uma vez, então, a expressão, a nossa regra, a norma para a expressão em anexo. Em anexo é uma expressão invariável da nossa língua. É invariável. E agora, como nós devemos usar na hora de um e-mail, de uma mensagem, você que precisa enviar uma mensagem aí, o seu trabalho, enfim, a sua equipe. Pois bem, há uma preferência, vamos pensar por rapidez, objetividade, dinâmica. Retiramos a expressão em e usamos apenas o seguinte, documentos anexos. E muita gente gosta da expressão seguem, certo? Se você utilizar a expressão seguem, bom, nós temos o seguinte, as fotografias seguem anexas, as fotografias estão anexas. Veja que não há a presença do em. Se houvesse a presença do em, da preposição em, do termo em anexo, muito bem. Eu tenho certeza de que você já anotou aí. Se houvesse então em anexo, expressão invariável. Em anexo. Tira o em. Então aí nós temos uma expressão sempre com concordância a palavra anexo. Fotografias anexas. As fotografias seguem anexas. Veja, tudo no feminino e no plural, a parte nominal. Há algo também, uma estratégia muito interessante para a concordância, justamente nós pensarmos em algo semelhante. Veja só, uma analogia, né? As lojas, as empresas seguem fechado? Não. As lojas seguem fechadas. Logo, nós temos as fotografias seguem anexas. As mensagens secretas seguem anexas. Aliás, o brasileiro gosta muito, né? No mercado de trabalho, vamos assim dizer, há uma presença, sim, significativa da expressão seguem. Vamos lá então, na mesma relação, na mesma analogia, nós temos as empresas estão fechadas. As empresas estão fechadas. As fotografias estão anexas. Não há problema algum com isso, certo?
Crie sempre que possível essa relação, aprenda a criar cada vez mais relações palpáveis e coerentes sobre a nossa língua. Agora, dizer que não existe a expressão em anexo do verbo existir, claro que existe a expressão. Talvez não seja conveniente, aí sim já é o uso de outra expressão, não seja tão elegante. Eu prefiro ainda optar pelo caminho da objetividade, é muito mais objetiva a expressão, a sentença com apenas anexo. Ah, sim, mas eu quero usar. Se você quiser usar a expressão em anexo, use então, e aí é uma escolha sua, lembrando que a expressão em anexo é invariável. Eu uso, escritor na situação profissional, na situação gramatical, na situação de elaboração de uma prova, por exemplo, com os meus alunos, em todos os meus cursos, eu uso apenas a expressão anexo, porque acho, como eu disse a você, muito mais dinâmica, simples, direta a expressão anexo. Então, as fotografias seguem anexas, as mensagens seguem anexas. Agora, há um outro ponto também muito interessante. Aliás, eu estou esperando você lá no meu Instagram, o endereço é @diogoarraes, sobre outras expressões da língua portuguesa que devem concordar. Bom, pois bem, a expressão anexo traz à memória algumas outras palavras. Nós temos os termos incluso, mesmo, próprio. Incluso, mesmo, próprio. Podemos até chamar assim de uma tríade, né? Tríade que formará um quarteto com anexo. Tríade, se você então quiser anotar, que é a seguinte: incluso, mesmo, próprio, anexo. Incluso, mesmo, próprio, a tríade incluso, mesmo, próprio, também devem seguir a relação de concordar com o termo a que fazem referência. De uma maneira muito simples, incluso, mesmo, próprio e anexo devem sempre concordar. Incluso, mesmo, próprio, então nós temos o seguinte: elas, mesmas, eles, mesmos. Lembrar também que a visão da maioria dos gramáticos, há uma visão tradicional, a expressão mesmo, a palavra mesmo, não deve retomar um termo anterior, como por exemplo dizer que as mulheres estavam aqui no local e as mesmas acabaram chegando a as mesmas não. Basta, nesse caso, que nós usemos a palavra e, a expressão elas, né, que seria exatamente o anafórico, o elemento que retoma a ideia anterior. Elas acabaram chegando a um outro restaurante. Por exemplo, as mulheres estavam aqui, neste local, elas, certo? Aí a retomada e não com mesmo, mesma. Essa é a visão da maioria dos críticos. Daí você pode dizer o seguinte: esse lance de ter que memorizar, a língua é repleta de caminhos nos quais eu tenho que memorizar. Veja o seguinte: em qualquer área, com uma grande performance, você precisará da boa memória, certo? Talvez você ainda não tenha achado uma maneira interessante para entender o porquê de memorizar essas regras. Por exemplo, se você toca piano, você precisa memorizar uma série de notas, precisa ler partitura, não é isso? A alta performance? Pois é, até mesmo se você for desenvolver qualquer outra atividade manual, você precisará memorizar nomes das peças, nomes de técnicas. Pois bem, você precisa da língua portuguesa para se comunicar com assertividade, poder, por exemplo, participar de uma determinada entrevista e criar uma palavra encantadora. Fazer com que o seu texto cada vez mais tenha a atenção das pessoas ou simplesmente criar o seu canal aqui, neste lugar fantástico chamado YouTube. Isso poderá transformar a sua vida, perfeito? Nada como, por exemplo, marcar uma boa live com os amigos ou algum amigo parceiro profissional e desenvolver um papo com clareza. Lembrando que clareza é poder. É para isso, então, que existe a questão gramatical, uma grande ferramenta a uma alta performance no mercado de trabalho em relação ao domínio da palavra. Curtiu? É muito importante, então, que você deixe seu comentário e eu já aqui, de uma maneira, digamos, um tanto quanto amistosa e com consideração, quero dizer a você que eu desenvolvi um clube para praticar tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso. A postura, frente a uma negociação, uma entrevista, a comunicação, criatividade, leitura, compreensão textual. Todas as semanas.
com atividades pensadas justamente em sua carreira, no seu cotidiano, não importa a idade. Você que é novo, você que é mais velho, você que ainda começa no mercado de... Não há problema, se você é estudante, se você já está no... Basta deixar uma mensagem aqui abaixo. Aliás, algumas pessoas já deixaram a mensagem, eu telefonei essas pessoas, entrei em contato, minha equipe também entrou em contato, mas com todas elas eu conversei e elas já fazem parte do nosso clube, antes mesmo já do lançamento, é o que eu estou dizendo aqui no canal Mesma Língua. Ficou interessado pelo nosso clube? Você precisa enviar uma mensagem para contato@arraizcursos.com.br. Repito, contato@arraizcursos.com.br. Espero que este vídeo tenha sido muito útil a você. Muito obrigado, as mensagens são demais aqui. Valeu mesmo, até a próxima. Tchau, tchau.